Amados irmãos, amada igreja, estamos voltando até você com mais uma live para compartilhar com a amada igreja, com os amados irmãos, algo da parte de Deus. E desta feita, você vai abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 1. Provérbios, capítulo de número 1. É o que Deus nos direcionou, é ao que Deus nos direcionou nesta tarde, noite, para compartilhar com você. Diz assim a sua palavra, Provérbios capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 7. Provérbio de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição, o homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Prosseguindo, ele diz que para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Em outra versão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Amados irmãos, amada igreja, temos ciência e consciência dos tempos que temos vivido, são tempos difíceis. No entanto, meu amado, por falar em tempo, eu creio que nesse tempo estamos tendo tempo demais. Então eu e você, nós, como servos, como filhos de Deus, Deus nos tem dado, através desse tempo para estudarmos, analisarmos, nos aprofundarmos, nos enriquecermos, nos enraizarmos na sua palavra. Nós temos feito isso? Eu tenho feito isso? Nós temos procurado nos alimentarmos ainda mais que de costume, ainda mais que habitual, da palavra de Deus, quando tanto tempo nos tem sido disponibilizado? Amados irmãos, amada igreja, Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 1, diz que o filho de Davi, rei de Israel. E nós sabemos que provérbio é uma alusão, é uma parábola objetiva, rica em verdades e significado. Isso é um provérbio. No versículo 2 diz que para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento. Sabedoria, meu amado irmão, minha amada igreja, é possuir o domínio de um ramo do conhecimento. Na sabedoria está inclusa a disciplina, o conhecimento, a prudência e tantas outras virtudes. Nós temos buscado sabedoria do alto, nós temos buscado sabedoria de Deus, nós temos buscado sabedoria oriunda do trono da graça, ou temos buscado sabedoria nos noticiários de TV, nos vizinhos mal informados, naqueles que gostam de amedrontar, ou temos buscado sabedoria no trono da graça de Deus, sabedoria que nos incentiva, que nos dá força, que nos revigora, que nos restaura, que nos anima. Essa sim vem do Senhor. Que tipo de sabedoria você tem buscado? Amados, na sabedoria está inclusa a instrução. A instrução tem a ver com a advertência a respeito das consequências que muitas vezes não queremos aceitar, um comportamento incorreto. Mas a instrução também é a correção amorosa daqueles que deixaram, para com aqueles que deixaram de atender às advertências. É hora de ouvirmos a palavra de Deus. É hora de darmos atenção mais do que nunca à voz do Senhor. Ele está falando, igreja. Ele está falando através da pandemia. Ele está falando através de tantas circunstâncias. Amados, famílias que já não se sentavam à mesa para almoçar juntos, para jantar juntos, agora estão juntos. Agora estamos juntos. Oportunidade para conversar, para dialogar, para nos entendermos, para nos conhecermos mais e mais.
porque o ativismo secular tinha tirado isso de mim, de você, tinha tirado isso de nós. Amados, a sabedoria, ela também vem através da instrução. E a instrução é sempre edificação. Instrução é sempre educação. E ouvir a instrução de Deus, ouvir a voz do Senhor, através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras, é algo edificante, é algo educativo. Nós devemos também entender, e o entendimento são aquelas que revelam a verdade. E a palavra de Deus, só ela revela a verdade. A verdade nua e crua para mim e para a sua vida. Uma verdade sem misticismo. Uma verdade sem mistura. É hora, igreja, de nos alimentarmos da palavra de Deus. É hora de bebermos da água da fonte da salvação. Ela que nos revigora, que restaura a nossa fé, que nos põe de pé, que nos levanta, que nos anima, que nos tira do desânimo, da opressão e até mesmo da depressão. Amados irmãos, amada igreja, o versículo 3 diz que para receber a instrução da sabedoria, da justiça e do juízo e da equidade. Sabedoria também inclui prudência, que é aprender a ser prudente, a deixar de ser precipitado, agir no tempo certo, de forma certa, com coerência, com instrução e com educação. Busque sabedoria de Deus, busque sabedoria do alto, busque discernimento. A justiça, essa inteligência é orientada moralmente pela justiça de Deus, em harmonia com as normas do Deus Altíssimo. Meu amado, e o juízo do qual fala o versículo de número 3, é a restauração daquilo que é justo, e a equidade, aquilo que é reto, justo e bom. Busque a palavra de Deus. Você tem tempo. Você está com tempo. Seu tempo está sobrando. E mesmo se não tivesse, Deus nos capacita a conciliarmos o tempo, para termos tempo para Deus. Por isso muitos estão perecendo na fé. Por isso muitos estão entrando em pânico. Por isso muitos já não sabem o que fazer. Amados irmãos, amada igreja, você tem em suas mãos, você tem em sua casa o remédio para a pandemia, o remédio para a tua vida, a solução para todos os casos e todas as causas. No versículo de número 4 diz que para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. Simples são pessoas ingênuas, geralmente jovens que ainda estão descomprometidas, jovens que ainda estão na igreja, mas que ainda não se enraizaram na palavra, que estão ainda provando do primeiro amor, que estão adquirindo conhecimento. Amados, estes simples são pessoas recém-chegadas às nossas igrejas, à casa do Senhor. Precisamos agir com cautela para com elas, com amor, com carinho, graça e misericórdia. Precisamos agir com prudência, com bom senso. Amados, o próprio apóstolo Paulo nos ensina, nos mostra que devemos ter paciência com os jovens. Não estou falando para você que nós devemos aceitar tudo que vem dos jovens. Não, mas termos paciência, sabemos tratá-los. Amados, eu já fui jovem. Muitos de vocês já foram jovens. E sabemos que tem um modo de pensar, de agir diferente de pessoas mais experientes, de pessoas mais vividas, ainda mais nos dias de hoje. Meu amado, minha amada, o versículo 4 fala que nós devemos lhes transmitir conhecimento, porque conhecimento é informação coletada para nós como crentes evangélicos protestantes, coletada da palavra de Deus, memorizada e
e que nós devemos passar esse conhecimento aos nossos jovens. Assim como o versículo 4 também fala de sutileza. É a capacidade de ponderar e planejar, de pensar de maneira independente, ensiná-los na caminhada, que eles vai chegar o dia que eles vão andar só, humanamente falando, por suas próprias pernas. Ensiná-los, orientá-los, aconselhá-los, adverti-los, a adquirirem conhecimento, a absorver, a assimilar tudo que Deus tem de bom para as suas vidas, para nossas vidas. Amados, o versículo de número 5 é como se fosse um fechamento dessa primeira parte, porque a partir do verso 2 diz que para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição, o homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Quem é o homem sábio? Eu, você, nós, que um dia entregamos nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz. É óbvio que fomos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o homem sábio, ele ouvirá e aumentará o aprendizado. Quando se fala do homem sábio, ouvir e aprender, em quaisquer reunião na qual você esteja, na sua casa, na sua vida, na igreja, no seu trabalho, se preocupe mais em ouvir do que falar. Se preocupe mais em aprender. Se tiver oportunidade, ensine, mostre, mas se preocupe mais em ouvir, em atender, em absorver. Amados, o versículo de número 6 diz que para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas, o fundamento real, o principal, é o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A base de tudo isso, a base para se tornar um homem sábio, uma mulher sábia no Evangelho, primeiro que tudo, é temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Você teme a Deus, você é sábio. E se você é sábio, temente a Deus, você não procura viver sobre o seu próprio eu, direcionado pelo seu próprio eu, mas direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Já não mais vive você, Cristo vive em você, Cristo está em você. Deixe Ele te dirigir, deixe Ele te orientar através do seu Santo Espírito. Meu amado, minha amada, Provérbios de Salomão é um livro de sabedoria para ensinar a mim e a você, para ensinar a nós de como devemos andar diante de Deus em quaisquer circunstâncias, com pandemia, sem pandemia, com bonança, na adversidade, no mar calmo, no mar em revolto. Em quaisquer que seja a situação, Deus nos ensina e nos mostra a caminharmos na sua presença, para que sejamos nesta terra sal e luz da terra, para que venhamos a prosperar onde quer que coloquemos as nossas mãos. Meus amados, minha amada, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema ao Senhor. Use desse princípio para que você tenha uma vida edificada, para que você tenha uma vida educada, uma vida cristã educada na presença do Senhor, buscando cada vez mais conhecimento da palavra de Deus. O próprio Jesus disse: este mundo perece por falta de conhecimento. E nós não podemos nos inserir nesse contexto. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua caminhada, em nome de Jesus.